A gente vai falar hoje sobre transtorno do espectro do autismo, como lidar com as crises. E Uhum. falar de crises em geral também, né, Fred? É, boa noite a todos. Boa noite, doutora Liu. Não sei se você consegue, mas talvez colocar aí como título, né? Como lidar com crises no autismo. Quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, né? O Breno, a Thaís, todos que nos acompanharam todos esses dias. A gente fica muito contente, já foram alguns temas importantes e esse também é tão relevante quanto todos os outros. Nós percebemos que os pais, né, das angústias e desafios que acompanham lidar com a criança dentro do transtorno do espectro do autismo, ao lado da não reciprocidade social, a questão relacionada a crises, né, a dificuldades comportamentais, a comportamentos disruptivos, né, é um desafio para todos eles, é algo incomum, não só para os pais, mas também para profissionais que trabalham nessa área, seja na área da saúde, na área da educação. E você, doutora Liubiana, que é neurologista, né, eu queria que você explicasse para a gente por que acontece mais crises em crianças autistas, né? Tentando colocar aí o que a neurociência nos fala, porque tem-se uma confusão, né, do menino. Ah, esse menino está fazendo isso porque é mal criado, mal educado, é mimado, né? Então eu queria que você introduzisse para nós o tema, falando sobre isso um pouquinho. Na verdade, a gente vai falar também de infância, de pessoas. Então, eu falo muito assim, todas as pessoas acabam que manifestam, às vezes, um sentimento de contrariedade. Algumas pessoas manifestam a raiva com mais tranquilidade, mais leveza, e outras manifestam a raiva de forma muito explosiva. Todo mundo vai sentir raiva, vai sentir frustração, mas a forma que é manifestada esse sentimento vai variar em relação à idade, à maturidade e em relação ao entorno. Então, em primeiro lugar, como pediatra, as crianças pequenas, elas vão apresentar, assim, comportamentos às vezes de rompante, de jogar as coisas, de virar para trás, de chorar. Quem nunca presenciou aí uma crise que a criança deita no chão e bate a perninha, bate o bracinho, não é? Porque isso é uma manifestação dela, uma forma dela manifestar um sentimento que está gerando uma confusão para ela naquele momento. E pela imaturidade do cérebro da criança, muitas vezes ela não tem outras estratégias para saber expressar aquele sentimento dela. Então ela se sente confusa e acaba se expressando dessa forma. Então é natural, e a gente até observa, por exemplo, depois dos 2 anos, a gente chama de terrible two, a primeira adolescência, entre aspas. A gente já fez matérias sobre isso. Então, é um período interessante, onde essa criança vai mais ainda querer colocar a opinião dela, e quando ela é contrariada, ela vai reagir, às vezes, de uma forma muito exacerbada. Então, lembrar que essas chamadas crises, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, de birra e pirraça, não como algo negativo, mas como uma fase normal do desenvolvimento, tá? Então, todas as crianças vão apresentar esse comportamento. E, claro, se a criança estiver com fome, com sono, cansada, com dor ou doentinha, que muitas vezes chega lá para mim, a criança está doentinha, mas ela não manifestou, sabe? Quando a gente sabe, fala, nossa, minha garganta está arranhando, eu estou com dor no corpo, estou com um pouco de dor de cabeça, eu acho que eu estou com alguma virose, Covid, por exemplo, acho que eu estou doente com Covid. Mas como que a criança pequenininha que não sabe falar, ela vai manifestar? Então, às vezes, ela vai manifestar dessa forma. Então, precisa de ter uma conexão dos pais com os filhos para tentar compreender o que está acontecendo naquela situação. Mas muitas vezes, quando a criança ela age dessa forma, os pais podem apresentar um comportamento também disruptivo, também de agressividade. Porque pode achar assim, essa criança não está obedecendo,
a criança, né, não tá, eu estou colocando a regra e ela não quer seguir, ou essa criança está fazendo muita pirraça, então eu tenho que colocar um não. Então a gente precisa, em primeiro lugar, de abaixar lá na altura da criança, observar, pensar como que ela entende aquela situação e uma coisa que o Fred trouxe, de acordo com o cérebro dela, naquela idade, ou inclusive com aquele diagnóstico que ela tem, como ela percebe essa situação. Então, a Aqui, gente precisa se perguntar. e aqui especialmente, falando de crianças autistas, a gente precisa lembrar que quando o DSM nos aponta comportamentos restritivos e repetitivos, esses comportamentos eles surgem de um desejo perseverante que é próprio da criança autista. A gente vê isso manifesto nos hiperfocos. Ao lado desse hiperfoco, nós temos crianças que têm uma inabilidade compreensiva perante o social que se apresenta. Então, a dificuldade dessas crianças em compreender aquilo que pode e não pode, aquilo que é ou não adequado ou inadequado, são desafios maiores do que outras crianças. E se para essas crianças são desafios maiores, para os pais dessas crianças, as habilidades necessárias para ensinar o que se pode e o que não pode é muito maior. Ao lado desses dois pontos, do hiperfoco e da dificuldade compreensiva, devemos entender que essas crianças também têm dificuldades de expressão, como a doutora Liliana nos trouxe, de falar aquilo que se quer ou demonstrar aquilo que não se quer através de uma linguagem expressiva, elas também são menos afetadas pelas recompensas sociais, pelos estímulos sociais. Quando eu digo recompensa, eu estou dizendo aquilo que vem diante de um comportamento emitido por elas. Então, nas crianças autistas, na grande maioria das vezes, saber lidar com crises é algo que o profissional especialista tem por obrigação ajudar os pais para que eles tenham melhores resultados, né, um índice menor de estresse tóxico, visto que uma criança que se desregula menos vezes, ela vai ter menos possibilidades de ter essas questões, né, do comportamento disruptivo, do comportamento inadequado, né, crianças que vão ter menos circulantes relacionados ao estresse e famílias também que precisam saber lidar com essas situações de forma que causem a elas uma menor sobrecarga de estresse. Então, penso que O isso é bem Fred, importante para que a gente possa esclarecer inicialmente. Pode falar, doutora Lil. Ô Fred, você tinha falado assim, qual então a característica do cérebro, não é, da criança com autismo? Então, eu introduzi falando da imaturidade geral da criança, porque o cérebro dela está em amadurecimento, está se desenvolvendo, e uma criança, por exemplo, de 2 anos, ela tem assim muito pouco ainda em relação ao desenvolvimento cerebral. No autismo, falando de forma mais específica, o cérebro, muitas vezes, ele tem uma superativação de determinadas áreas. Então, uma das características do cérebro da criança com autismo é que ele ativa muito uma área e ele tem dificuldade, então, de conectar-se com outras e de migrar para outra função. Por isso que a criança tem o hiperfoco, o adolescente tem o hiperfoco, o adulto, porque quando ele começa a fazer uma atividade, ocorre um over ali naquela área cerebral, e aí essa pessoa, então, você chama para fazer outra atividade ou para mudar de foco, geralmente ela tem muita dificuldade. Então, vocês imaginem quando a criança está se sentindo contrariada, quando ela tem que lidar com uma frustração, ocorre então esse comportamento disruptivo, porque ativa o cérebro primitivo dela, e aí quando ativa o cérebro primitivo, quais são as reações? Fugir, lutar ou congelar. E então o cérebro superior não vai conseguir assumir, e como ela entra numa uma atividade excessiva naquela área cerebral, ela tem uma dificuldade em mudar o foco. E aí, Fred, é muito interessante a gente tentar identificar, né? Assim, queria que você me explicasse para a gente, porque o psicólogo trabalha muito com o comportamento. Quem é o especialista do comportamento e da cognição é o psicólogo.
Então, para você explicar para a gente um pouquinho, né, Fred, assim, de forma mais abrangente, como que a gente, quando a criança tem uma crise, o que que os pais devem fazer? Ótimo. Ô, doutora Lubiana, eu gostaria de deixar aqui para todos que nos acompanham dois esclarecimentos. O primeiro é que, por se tratar de situações difíceis e que geralmente situações difíceis não têm respostas fáceis, é necessário, nem muitas vezes, né, eu digo com tranquilidade, na grande maioria, o auxílio de um profissional para que possa ajudar a amenizar a dor desses pais, dessas crianças, né? O trabalho interdisciplinar é importante. É claro que o profissional capaz de lidar com comportamentos é o psicólogo por excelência, mas queremos dizer aqui a importância, antes de falar de estratégias comportamentais, de vários profissionais. Nós queremos estratégias interdisciplinares, né, como, por exemplo, a ajuda do pediatra, desculpa, né, para que a gente possa cuidar de comorbidades, para que a gente possa ajustar medicações, né? Queremos falar também aqui a importância do terapeuta da fala, para que favoreça a expressão, que afinal de contas, uma criança que se expressa melhor, ela terá mais oportunidades para dizer aquilo que se contraria. Queremos falar aqui também da importância do terapeuta ocupacional. Nós sabemos que está associada questões sensoriais a comportamentos disruptivos, e é muito fácil da gente imaginar isso. Pense você, é, indo numa festa, né, e aquela luz do estroboscópio batendo no seu olho, aquele calor, música alta, talvez, né, as mulheres que gostam de ficar bonitas e colocam aqueles cílios, um grampo no cabelo, um salto na ponta do pé. Na pandemia a gente engordou um pouquinho, então o vestido está apertando, então estou sensorialmente desconfortável e chega aquela minha amiga não tão legal me cumprimentando. Claro que a minha atitude social, comportamental, diante daquela situação sensorial que eu estou passando, é bem diferente do que se eu estou tomando água de coco, uma cervejinha, com a brisa leve, vendo o pôr do sol diante do mar. Então, o conforto sensorial, e é importante lembrar que nas crianças autistas, muitas delas, pelo fenômeno da hipersensibilidade ou hipersensibilidade sensorial, feita a avaliação necessária, essas crianças precisam de regulação sensorial e sensorialmente reguladas, teremos mais eficácia na terapia comportamental. Antes de entrarmos nas estratégias relacionadas ao comportamento, eu também gostaria que você trouxesse para a gente, doutora Liubiana, como que o profissional pediatra pode nos auxiliar nessas questões medicamentosas, médicas, né, de modo a orientar a família e a apoiar a criança em relação a crises comportamentais. O Fred, isso é tão importante porque ontem a gente estava comentando a importância dos profissionais não só realizarem um encaminhamento, mas também de assumirem o paciente. Então, o pediatra, ele vai estar ali muitas vezes, mensalmente, com essa criança, com essa família, a escutar a família, entender o que está acontecendo, treinar essa família. Gente, poucas orientações fazem grandes sucessos, grandes mudanças na vida das crianças. Então, o pediatra, ele pode tranquilizar esse pai e essa mãe, porque tem uma área no cérebro que a gente fala que chama neurônios espelho, onde essa criança vai imitar o comportamento dos pais. Então, se ela tem sintomas externalizantes, que a gente chama, que são sintomas de agressividade, gritar, ficar irritada, se o pai e a mãe também ficar muito nervoso, essa criança ela vai piorar, porque a área dos neurônios espelho vai imitar o comportamento dos pais. Então, o pediatra, que está lá sempre próximo dessa família, ele pode explicar isso para os pais e ele deve, então, ajudar os pais em quais estratégias eles podem usar. Por exemplo, você pode pensar, você não está lá tomando água de coco com a brisa do mar, mas você pode imaginar que você está num momento tranquilo,
Porque quando a gente imagina também, o nosso cérebro desativa muito dessa atividade do estresse, os hormônios do estresse vão diminuir e a gente vai, em primeiro lugar, ser um modelo melhor para a criança. Em segundo lugar, o pediatra também pode identificar se essa criança tem alguma questão clínica. Quantas vezes eu atendo uma criança que está apresentando muitas crises, muito nervosismo? A gente vai, então, como pediatra, porque eu sou neuropediatra, mas eu também sou pediatra, eu sou intensivista pediátrica, então eu dou aula de pediatria. E aí a gente vai identificar que a questão não é aumentar a dose do remédio ou introduzir um remédio. A questão pode ser que a criança está com dor de dente, que a criança está constipada ou com barriguinha distendida porque está com muitos gases. Essa criança pode estar, quantas vezes, gente, com sinusite, rinocinusite, acreditem. Então, o pediatra, não só encaminhar, mas tentar avaliar essa parte clínica. Otite. Então, a otite irrita muito a criança. E muitas crianças têm famílias que às vezes só vai perceber que está com otite depois que sai a secreção. Porque aquilo que eu disse, a criança não sabe falar. Então, se a criança também, ela muda muito abruptamente de comportamento, o pediatra, ele deve ser a pessoa profissional ali em primeira linha para poder afastar as questões clínicas. E, Ô, junto com doutora, a família também, tranquilizar essa família, né? E ajudar no treinamento, né, Fred? Porque alguns treinamentos simples o pediatra pode orientar, não pode, Fred? certamente. E para que a gente possa tornar dinâmica aqui a nossa live, eu estou vendo aí que seu pulmão não está acompanhando o seu cérebro. Você está pensando muito com um pouquinho de dificuldade, talvez porque o lugar esteja abafado. Eu preparei 7 pontos, né, para quem está nos assistindo e para que se torne didática a nossa conversa aqui, daquilo que a gente pode fazer antes e daquilo que a gente pode fazer durante a crise. Então a gente vai falar aqui primeiro de 7 pontos daquilo que vem antes e 7 pontos daqui, 7 pontos não, perdoa, 7 pontos do que vem antes e depois aquilo que a gente tem de estratégia comportamental baseada em evidência durante a hora da crise. Essa questão de que a criança está dando crise, não olha para ela, deixa ela lá que ela para de chorar, não é muito bem assim não. Se fosse tão simples assim, acho que todos nós psicólogos estaríamos desempregados. A primeira questão, então, de tudo aquilo que a gente deve fazer antes para que uma criança não entre em crise, né? A primeira questão, organizar a rotina. É impressionante como que a gente vê que qualquer criança, quando tem a sua rotina alterada, elas manifestam, na grande maioria das vezes, problemas comportamentais. Eu trabalhei numa escola que víamos comportamentos inadequados na segunda-feira, ou seja, logo no final de semana, onde aquela rotina foi quebrada, talvez a criança dormiu mais cedo, comeu um pouco mais de alimentos energéticos, quebrou-se a rotina. Com crianças autistas não é diferente. Às vezes uma mudança de casa, uma viagem curta ou prolongada, ou até mudanças mais sutis, são capazes de desregular essas crianças a tal ponto que elas podem ter mais comportamentos inapropriados. Sobre essa rotina, doutora Liubiana, é isso mesmo? Você como neurologista, a rotina é neuroprotetora do desenvolvimento? Ela protege o neurodesenvolvimento? A rotina ela é muito importante, até o pessoal está falando, essas lives elas estão todas no YouTube. A gente está tentando realmente compartilhar conhecimentos para instrumentalizar mais as pessoas, os pais, os profissionais. E a rotina ela é essencial para qualquer criança. A criança entender o que vai vir depois, isso acalma até a gente, né? Então, assim, não ser algo inesperado de falar, por exemplo, essa live estava programada desde ontem. Agora, você imagina se eu chego agora para o meu marido e falo, Fred, tem uma live hoje. Aí ele, como assim? Tem uma live agora marcada. Então, ele ia ficar meio tenso, preocupado, como assim? Eu não sabia. Então, antecipar uma situação ajuda a tranquilizar. E no autismo, isso é muito mais verdadeiro. Por quê? Porque os autistas, eles são muito dependentes de rotina, muitos deles, outros não. Mas a maioria tem uma necessidade de uma rotina e quando quebra a rotina, eles se desorganizam mais. Quer dizer, essa adaptação rápida
Se o Fred falar assim, ó, amanhã, a gente, vamos viajar amanhã? Eu vou topar viajar amanhã. Mas às vezes isso para um adulto autista, para um adolescente autista, seja muito, e ele não dê conta, sabe? Porque o cérebro dele funciona diferente. Não é porque ele, nossa, que desagradável, pessoa perde, tira o prazer da gente, não é isso. É a forma que o cérebro processa essas informações. Então, eles precisam de rotinas, né, Ótimo, Fred? ótimo, ótimo. A gente vai falar do 7, então vamos ficar um papo um e de volta que a gente consegue mais rápido. Concordo com a doutora Lilbiana, né? Que não deveria ser diferente, né? Crianças autistas precisam de rotinas previsíveis com discretos rodízios. Também a gente faz uma rotina sem mudança alguma, a gente, em vez de administrar hiperfocos, a gente só está aumentando a magnitude deles. Número 2. Existe um estudo falando sobre regulação emocional, não diferente de outras crianças. E dentro daquilo que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, a atividade física, a atividade de movimento é reguladora do humor. Isso mesmo, Lilbiana? Isso, atividade física libera muita endorfina. A gente falou que o estresse libera cortisol e adrenalina, a atividade física libera endorfina, hormônio do prazer. E o cérebro também desacelera. Então, tudo que fizer que desacelerar esse cérebro vai ajudar essa criança a voltar para essa situação, porque é como se ela estivesse treinando a ficar calma, e quando ela ficar nervosa, ela vai conseguir voltar mais facilmente. E clinicamente a gente vê isso o tempo todo, né? Às vezes a criança entrou na natação, na iniciação esportiva, coloca o corpinho ali em movimento, produz hormônios relacionados ao prazer, menos comportamentos inapropriados. Ô, doutora Liu, e as evidências da neurociência relacionadas a mindfulness? Né? O quanto que a gente percebe que exercícios de atenção plena também são reguladores do humor e fortes estratégias para que essas crianças tenham menos comportamentos inapropriados. O mindfulness hoje tem comprovação científica. Então, você treinar a criança, claro que a criança não vai ficar lá meia hora fazendo uma atividade mindfulness. Para cada idade tem um período de tempo, mas se você consegue diminuir essa aceleração dentro do cérebro, aquele tanto de pensamento, aquela agitação interna, e isso é feito através dessas técnicas de mindfulness e controlando a respiração, porque aí você tem um biofeedback, porque na hora que você está respirando mais lentamente, o seu organismo vai secretar hormônios que vão diminuir sua frequência cardíaca, diminuir os hormônios do estresse, e seu cérebro, então, ele vai entrar em níveis de atividade elétrica mais calmos. E a gente percebe isso através das ondas cerebrais. Tem até uma discussão sobre aquelas ondas binaurais, a gente fez um vídeo sobre isso, que é bem interessante, mas que não tem evidências assim, mas o mindfulness tem evidência. Então, isso que o Fred está falando é importante, que é uma das atividades que a gente pode treinar a criança, o adolescente e o adulto. Ô, doutora Liu, e uma outra coisa que a gente sabe, é importante dizer para todo mundo, relacionado a medicações para regular crises. Né? A gente sabe que toda medicação ela tem um efeito adjuvante associado a estratégias comportamentais, mas quais são os critérios e qual criança que precisa de fato de medicação? É importante individualizar, né, Fred? Então, o Fred está trazendo para a gente quais são os tratamentos, né, como lidar com as crises. E essa questão de medicação ela precisa ser individualizada. Como eu disse antes, não é assim, está tendo crise, então vou dar remédio ou vou aumentar a dose do remédio. Não. Quantas vezes eu atendo crianças, a primeira consulta, que já vem tomando um remédio que nem é aprovado para a idade dela, sabe? Sem antes tentar uma organização da rotina. Porque uma criança que fica muito, por exemplo, na tela, ela vai ter uma disrupção, ela vai ter uma irritabilidade acentuada. Uma criança que dorme tarde ou que dorme mal, ela vai ficar muito mais irritada. Uma criança que tem seletividade, que fica com fome, mas não sabe expressar, ela vai ter mais irritabilidade. As questões sensoriais que o Fred falou, então, a medicação, ela deve ser muito bem individualizada, muito depois de uma rotina bem organizada,
depois dos pais estarem já envolvidos e sabendo lidar emocionalmente com aquele momento e também ajudando essa criança a se controlar. E claro, tem situações extremas, tem situações que também não são românticas, que a família tem que sair 3 horas da manhã todos os dias, porque a criança começa a gritar dentro de casa, tem uma crise muito exacerbada, e isso incomoda até os vizinhos. Então, a gente tem esses casos onde a família já tentou outras situações e a gente vai precisar de medicar a criança. Mas até nesse caso, muitas vezes precisa de fazer um exame complementar para avaliar, tipo um eletroencefalograma, a depender da situação, nós vamos avaliar de forma individualizada para definir melhor qual a medicação. E cada Ótimo, medicação vai ter uma tolerância para cada criança, né, Fred? Porque muitas vezes, né, ótimo. Fred, o terapeuta manda pedindo para aumentar a medicação, né? Ou a escola É, fica preocupada e acha que a solução é ajustar a medicação, né, Fred? Tem outras. Vamos contar aí, continue aí com a gente. eu só queria abrir um parênteses, né, dentro da nossa prática clínica, que a gente percebe que em relação à medicação, a gente tem dois extremos. A gente tem um extremo de achar que a medicação resolve tudo, né, seja por pais, seja por profissionais, né, seja por atores escolares também, como foi aqui destacado pela doutora Liu. Mas, por outro lado, que medicação não serve, que medicação não é necessária, né? Ou Então, que a faz mal, né? Que avaliação, vai prejudicar, né, Fred? isso, Tem pais que falam, não, não é, quero de jeito nenhum. né? E assim, é lindo quando a gente vê profissionais de referência, como o caso da doutora Liu e alguns pacientes que, né, a gente tem a imensa felicidade de acompanharmos juntos, para que, indicada a avaliação médica, o profissional de referência, com toda a sua formação, experiência, sensibilidade técnica, possa individualizar a necessidade ou não, procurando o não malefício e o benefício da criança e da família. Então, né, essas questões assim sempre são imperativas à avaliação médica. A doutora Liu deu um spoiler aí no nosso próximo 6 de 7, faltam dois, que é o treinamento de pais. Eu gostaria de perguntar para você, doutora Liubiana, mas só fazer algumas palavras antes, que é um trabalho que nós fazemos constantemente no consultório, é um trabalho que não é fácil, envolve as crenças dos pais, a gente precisa harmonizar esses pais, valores, crenças, né, a história de cada um deles, a maneira com que eles entendem o não, né, fazer com que os pais, em conjunto e de maneira harmônica, compreendam que o não é um ato de amor tão importante como o abraço, limites claros, uma maneira assertiva de dar limites sociais aos filhos, né? É uma tarefa que talvez não seja tão fácil e que é necessário de todo um processo, muito mais do que orientações, mas talvez de apoio e de envolvimento interior mesmo para reconfigurar as crenças desses pais, né? Ao lado dessa questão do não por amor, acho que tem uma coisa que é interessante, que é equilibrar o sistema familiar, né? Quando nós temos pais agindo em harmonia, em sinergia, né? Nada disso de que a mamãe é a bruxa e o papai é o super-herói, ou vice-versa, né? O papai é o bom, o papai é o vilão, é o ditador, o durão, e a mamãe é a protetora, né? Quanto mais um casal caminha em direção à harmonia e tantos atos de afeto como os nãos, através de combinados que devem ser feitos anteriormente, para que não tenham-se discussões na frente das crianças, né? Todos esses aspectos na orientação de pais, ela é algo que é muito importante. Recapitulando, entender que o não é por amor, entender a necessidade de harmonia, né, de agir em conjunto, todos puxando o cabo de guerra na mesma direção, né, o quanto que é um processo demorado e que aqui vale a pena muito dizer a importância da consistência, né? Existem estudos maravilhosos que mostram que o afeto demonstrado entre os pais ajuda a regular os filhos de maneira inversa. Estudos também demonstram que pais que se desautorizam, que se degladiam, né, entre si, as crianças também acabam reproduzindo esses atos. Então, a orientação de pais,
antes de entrar em aspectos técnicos. É algo que também deve ser feito por todos os profissionais, não é mesmo, doutora Liu? Isso. A gente tem hoje alguns modelos de parentalidade bem estabelecidos. A gente tem um curso para pais, de forma geral, que é bem interessante, onde a gente lançou esse curso agora, onde a gente explica tudo isso de forma mais aprofundada e esses modelos de parentalidade. Porque existe um modelo ideal. O modelo ideal é qual? Autoridade com afeto equilibrados. Os dois, pai e a mãe, os adultos da casa, devem ter autoridade e afeto. Então, seja pai e mãe, pai e seja qual for o adulto que viveu, os cuidadores que estiverem em casa, tem que ter esse modelo, tá? Isso é muito importante. Então, colocar o não que o Fred falou, mas saber colocar com afeto. Não precisa de gritar, não precisa de brigar. Então, ter uma tranquilidade para poder ensinar essa criança, porque os pais, a família, hoje, são os professores da vida dessa criança. Então, isso é tão importante, tão bonito, isso é uma missão. Eu falo muito com os meus filhos: olha, Papai do Céu deu uma missão para sua mãe, de cuidar de vocês, que são meus filhos. Então, eu tenho que cumprir essa missão de forma assim, bem honrosa, né? Então, cumprir à risca. Então, a gente tem uma missão e a gente vai cumprir isso com essa autoridade, com afeto. Então, isso é comprovado cientificamente. E uma das coisas também, né, Fred, é ter tempo para os filhos. Porque muitas vezes esse filho, muitas vezes essa criança está tendo muita crise, ou porque mudou alguma coisa na rotina, um pai começou a viajar mais, ou porque os pais não estão tendo tempo com os filhos. Então, também tem esse viés que é para chamar a atenção. Eu não chamo por bem, eu chamo por mal. Então, isso tudo é tão importante. Então, esse treinamento de pais, para que a gente possa mostrar para os pais: ah, a criança está muito na tela, mas e o pai e a mãe? Será que está muito na tela também? Então, isso aí, a gente olhar o todo e não olhar só um fragmento. Ô, doutora Liu, assim, de tudo que você tem dito, tudo isso dá tantos desdobramentos maravilhosos que nos vêm à cabeça, ao coração. Mas essa questão, né, do afeto positivo associado ao não sendo feito de maneira firme, consistente, não é à toa que em todos os nossos casos, na grande maioria das vezes, uma maioria esmagadora, nós sempre orientamos primeiro aspectos relacionados ao afeto, para que, regulado essas crianças, a gente possa ir ensinando aos pais maneiras relacionadas a dizer um não de maneira mais assertiva. Eu sou pai de 3 crianças, né? A gente tem uma experiência pessoal, mas é válido dizer 2 coisas. Número 1, não há problema algum em pedir ajuda em certas coisas, né? A gente vê uma resistência maior, isso é um dado científico, dos pais admitirem as suas dificuldades em relação à paternidade. Isso é importante de se dizer. E ao lado disso, nós não temos ainda, claro que existem exceções, uma cultura consistente de estudar estratégias para o desenvolvimento da infância, para estudar estratégias de como amar, de como brincar, de como interagir, de como dizer um não de forma, né? Às vezes, para alguns, isso parece ser uma novidade. Existe um profissional que pode me ajudar a dizer um não para os seus filhos? Claro que pode, claro que tem. E isso, especialmente no autismo, é um campo vasto de estudos na atualidade e que nós devemos divulgar isso às pessoas. É muito importante, portanto, quebrar preconceitos, barreiras em relação a pedir ajuda, em relação a como educar os seus filhos, bem como é muito importante compreender que, fruto de estudos, nós podemos fazer melhores estratégias relacionadas a tudo isso. Acho que é algo importante para ser dito. Ok? Posso continuar? Deve. Ah, tá, tudo bem, então. Tem uma última coisa que a doutora Liubiana falou, daqueles 7 pontos, que ela deu aqui já alguns exemplos, mas que é importante falar, e aí sim, depois disso, chegamos aos aspectos comportamentais, que é a própria homeostase física de toda criança. Se a criança ela sente fome, ela precisa ser saciada. Se a criança ela sente frio, dor, calor,
sede. Todas essas questões, o organismo, de certo modo, vai exigir, através de comportamentos, e algumas vezes inapropriados, que ele volte ao seu estado de homeostase. E o que você tem para dizer para a gente, né, Liliana? Porque a gente vê assim, né, parece que quando a gente está com fome, a gente fica mais irritado, parece que quando a gente está com sono no interior, a gente fala que sono de neném dói, e a gente vê isso também no autismo, né? O quanto que talvez ali no final do dia, seja pela rotina do próprio dia, ou seja, pelas características físicas da criança, gerir comportamentos ali no final da noite, na hora da fome, da sede, do frio, do calor, do sono, o quanto que isso se torna mais difícil nessas vezes. Nesses momentos, nós precisamos primeiro matar a fome para depois ensinar o que é que deve ser feito com essa criança? Isso aí que é interessante, né, Fred? Porque as É que famílias parece às que é vezes falam, simples, não, mas não é, né? não, e parece que é simples e parece que é só do autismo. E não É, é, é de criança. É de criança, é de ser humano. Eu fico brava quando eu fico com fome, sabe? Muito brava. Então, assim, e as crianças, elas não sabem, às vezes, manifestar, elas não sabem entender o que está acontecendo. Então, elas vão manifestar isso com uma irritabilidade. Então, também não ficar tudo assim, ah, meu Deus, é por causa do autismo. É uma criança, em primeiro lugar. E atender às necessidades é fundamental. Então, cuidar, se conectar, se o pai está conectado com o filho, se a mãe está conectada com o filho, esse pai e essa mãe conseguem perceber o que está ali por trás. É tão bonito que às vezes a criança, né, não fala, a criança é pequenininha, mas os pais conseguem entender cada atitude e perceber o que está por trás. Às vezes a criança está querendo fazer cocô, né? A criança está com calor e por isso que ela está irritada, precisa de um banhozinho ou ela está com frio. Então é tão importante esses pais se conectarem de forma genuína com os seus filhos para tentar compreender o que está acontecendo, isso que o Fred falou. Então, primeiro atender as necessidades para depois realmente tentar organizar essa rotina, não é isso, Fred? é isso mesmo. O pessoal que está live está comentando que o Renato passou aqui atrás. Olha aí, já temos um comportamento inapropriado para a gente depois, com assertividade, dizer: olha, não pode fazer isso da próxima vez, não. Essa é a Obrigado aí, João liberdade que a Vitor. gente tem, né, de estar em casa e de gostar também a vida, né? Porque a gente está aqui dedicando um tempinho para todo mundo, mas é a vida de papai e de mamãe, né, Fred? Tá tudo bem. Falado todas essas estratégias, e olha que aí a gente tem a sensação de um quebra-cabeças cheio de peças para que a gente possa montar, e acho que é essa sensação mesmo que os pais têm diante de uma criança que se desorganiza ao longo do dia e vários dias ao longo do mês. Então é necessário um apoio, é necessário juntar todas as peças e uma análise adequada dará para nós uma estratégia terapêutica mais consistente. E agora nós chegamos nas estratégias que são comportamentais. O que é que o psicólogo pode ajudar a família, né? Tem um detalhe que eu esqueci de falar antes de chegar nessas estratégias comportamentais e que eu faço questão de dizer, é relacionado também a estratégias escolares. Infelizmente, nós vemos crianças autistas com comportamentos inapropriados no ambiente escolar e isso não é incomum, né? Imagina para qualquer criança chegar pela primeira vez num ambiente onde não se conhece a estrutura física, quem são os adultos, quem são seus pares, qual é a quantidade de barulho, por que que aquela coisa preferida ou aquele brinquedo que eu gosto tanto não está próximo de mim. Então, é comum que essas crianças, elas necessitem de um processo mais gradual de adaptação escolar para que depois, ajustadas ao ambiente, bem adaptadas, elas possam desenvolver o máximo de suas potencialidades, né? É claro que nós vemos comportamentos inapropriados de todas as crianças, né, pequenas dentro do ambiente escolar, visto que ali é um novo contexto social para o aprendizado, para a socialização, para a introjeção de imperativos sociais. Contudo, eu gostaria de dizer que em muitas visitas escolares, isso não é uma crítica, mas é um alerta, as escolas focam muito em relação do que fazer quando os comportamentos são não esperados com aquilo que é desejado da escola, né? Nós precisamos entender que não dá para colocar todas as crianças numa forminha
e elas serem iguais, todas elas, em relação ao seu comportamento. É uma recomendação, né, da Academia Americana de Pediatria, que as escolas no ensino infantil elas sejam menos didáticas, ou seja, menos atividades estruturadas, mais atividades lúdicas, em movimento, ao ar livre, favorecendo o aprendizado entre os pares, a interação saudável. Então, o meu grande apelo, não que a gente não deva fazer estratégias relacionadas à gestão de comportamentos inapropriados. O grande problema é colocar isso como estigma e única estratégia necessária. Porque todas as escolas, e muitas delas fazem isso muito bem, procuram estratégias diversas, como seguir o interesse da criança, pistas sociais, pistas concretas, rotinas concretas, né, atividades preferidas, atividades em pequenos grupos, suporte com monitor escolar, ou seja, quanto mais eu desenvolver o encantamento através da graduação, de compreender quais são as chavinhas que abrem e encantam o coração dessa criança na escola, menos comportamentos inapropriados nós teremos dentro dela. Então, eu volto a dizer, se a gente quer diminuir o número de vezes que as crianças saem da sala, que as crianças mordem os coleguinhas, que as crianças se irritam e que tem vários comportamentos de autoagressão e de heteroagressão, antes de focarmos especialmente, e isso é necessário, nesses comportamentos, devemos desenvolver estratégias comportamentais pedagógicas que possibilitem um encantamento singular em cada uma dessas crianças, e para isso não existe receita. Para isso é necessário empatia. É necessário que os professores, que a coordenação pedagógica, que os auxiliares de sala possam rever as suas práticas, subjetivando o olhar em relação ao seu aluno autista e desenvolvendo, primeiro, estratégias que possam chamá-lo para o encantamento e engajamento social, que uma criança dentro da escola encantada, engajada, seja ela autista ou não, ela terá menos comportamentos inapropriados, com certeza absoluta. E aí a gente entra nas estratégias comportamentais. Né? Eu enumerei aqui algumas, senão a live vai se estender demais, a gente tem um tempo aqui também para nós, mas há uma estratégia comportamental, eu vou tentar aqui dizer de maneira muito simples e não técnica, né? De maneira técnica, a gente debate com outros profissionais, a gente cuida em relação àquilo que deve ser feito clinicamente dentro do consultório, mas deixando aqui 3 estratégias bem rapidamente. Né? E antes de falar dessas estratégias, que procuremos um especialista caso a sobrecarga de estresse esteja, né, atrapalhando as atividades da criança ou as atividades da família. Estratégia número 1. Minha mãe falava comigo, evitar uma briga é muito melhor do que resolvê-la. Isso me refiro ao manejo de antecedentes. Significa tirar do ambiente ou colocar no ambiente aquilo que vai proporcionar com que a criança não se desregule. Há pouco tempo, uma família perguntou assim para mim, olha, todos os dias o meu filho, quando a gente passa na frente do supermercado, quer um chocolate. E se eu não dou, ele se desregula e entra numa birra. Isso é algo comum entre os pais. O que é que eu devo fazer, Fred? Dar ou não dar? É só não passar na frente do supermercado. Então, retirar aquilo que desencadearia a crise, às vezes a criança quer ver TV, quer ver T, e a gente sabe o quanto que a ativação do sistema límbico nessas crianças autistas em relação ao uso dos estímulos, esse é um estímulo prazeroso. Em alguns casos, pode ser necessário retirar o controle ou mesmo a TV, para que a criança, né, ou o rack onde a criança suba, né? Claro que a estratégia deve ser adaptada em cada situação, né? Discutida, pensando como que eu vou ter mais qualidade de vida. Né? Outra coisa que é importante, fazer combinados. Fazer combinados é uma estratégia de comportamento antecedente. Se a criança está ali vendo o seu desenho preferido, eu digo para ela assim, olha, daqui 5 minutos, ou quando acabar o seu desenho preferido, podemos ir? Claro que a depender da cognição da criança, do entendimento da expressão. E ainda eu posso deixar um objeto transitório, uma dica concreta. Olha, eu vou deixar a toalha aqui,
te lembrando do nosso combinado. E aí, logo mais, ao passar os 5 minutos, eu vou lá. Outra estratégia persuasiva. Olha, você quer tomar banho com o papai ou com a mamãe? Implica que ele quer tomar banho. Você quer ir embora da festa agora ou daqui a pouco? Implica que ela irá embora. Você quer o tênis vermelho ou amarelo? Significa que ela deve ir calçada para algum lugar. Então, são várias estratégias simples, não quer dizer que elas dão certo para todos, mas que elas podem ser incorporadas na rotina da criança em relação à família, à escola, às suas estratégias terapêuticas, para que a gente tenha melhores resultados. Então, outra coisa importante, diminuir a diversão da atividade preferida. Às vezes a criança está ali na festinha, pulando no pula-pula, eu vou chegar para ela falando que ela vai embora. Será se eu não conseguir pular com ela de maneira mais devagarinho, descer do pula-pula e ir ali no brinquedinho mais calmo, e depois chegando próximo da saída, eu falar, filho, está na hora de ir embora, vamos, né? Será que não seria um pouco diferente? Então, todas essas questões, elas são importantes de ser discutidas com o profissional, e isso é importante. O que você acha dessa questão de retirar antecedentes? Desculpa, viu, doutora Liliana, eu me empolgo muito, que é a minha área de atuação, para que a gente evite comportamentos inapropriados. Você tem algum exemplo para nos dar aí da sua própria vida ou dos pacientes do consultório? Eu estou adorando te ouvir, né, Fred? Porque você está aí todos os dias, o dia inteiro com as crianças, com as famílias. Eu estou com as crianças todos os dias também, né, há muitos anos na minha vida. Mas isso aí que você está dando de dicas é baseado em evidência. Então, existem modelos hoje internacionalmente bem estabelecidos em relação a tratamento. E o tratamento também de lidar com crises. Então, essa questão de saber como lidar, isso aí que o Fred falou, isso é muito importante. O pai e a mãe precisam parar e pensar, porque o cérebro do papai e da mamãe já amadureceu, o da criança ainda não. Então, a gente precisa de dar esse suporte e ajudar a criança nessas situações. Então, algo interessante, muitas crianças apresentam comportamentos disruptivos toda vez que escutam não. Em primeiro lugar, que muitas delas escutam não o dia inteiro. Então, tá falando não demais, não para tudo. É uma das coisas que eu falo na minha apresentação do TEDx, que é uma apresentação de forma global para qualquer família. Eu falo da neurociência para pais no TEDx. Então, essa questão do não. E você pode falar o mesmo comando de forma positiva. Você não precisa falar, não joga na rampa. Você pode falar, você pode brincar no chão. Esse brinquedo é para brincar no chão. Tem lá na minha sala um brinquedo que é de enfeite. Aí tem milhões de outros. Aí tem criança que quer aquele. Aí eu até uso isso para observar o comportamento. Aí eu falo bem tranquila, abaixo, olho, sorri. Olha, aquele brinquedo, ele fica lá em cima. Ele é de enfeite. E ele fica quietinho lá. Tem os outros brinquedos aqui embaixo que você pode brincar. Então eu não usei o não. Eu não falei assim, ó, aquele não pode. Não pode jogar. Não pode fazer isso. Então isso é muito importante. Então é isso aí que o Fred falou dos combinados, de antecipar a situação. Se você já sabe que a criança escuta o não, vai se desregular, também é importante saber como dizer esse não. E outra Eu coisa queria que o ter. Fred falou que é importante, eu falo muito assim, ó, escolhe a briga que você vai comprar, porque se você falar o não, você tem que sustentar o não. É muito importante Ótimo. para a criança aprender a lidar com regras. A gente não precisa falar não. Tem hora que eu falo, ai meu Deus, para que eu fui falar não disso, né? Que depois eu falo, ai, não tinha nada a ver, porque a gente também erra, gente. Pai e mãe também erra, né, Fred? A gente é especialista e a É, gente também erra. E a é, gente também não precisa de esse- se martirizar quando a gente erra, sabe? Mas pensar mesmo antes como agir. Da minha experiência clínica, tem algo que eu digo que é consonante ao que você está nos trazendo, doutora Liviana, é que as famílias digam poucos não, porém de maneira consistente. Às vezes nós mesmos colocamos regras que não cumprimos, coisas que talvez nem são tão não tão necessárias, né? A Liubiana está lembrando aí, provavelmente é do quanto que eu, de vez em quando, ataco a geladeira e acho ruim quando os meninos atacam. Mas, voltando aqui para a parte técnica da coisa, é importante dizer que eu preciso dizer não à criança, né? A doutora ali fala muito bem em relação ao estresse
saudável, tolerável e tóxico. Né? Uma criança que recebe nãos todo o dia, privação afetiva, fome, maus tratos, a gente está falando de um nível de estresse exacerbado que vão trazer impactos a vários sistemas ao longo de toda a vida, mas aquela criança que também não recebe nenhum não, que não divide os seus brinquedos, que não deixa de ter uma coisa preferida, que não pode ali tomar uma vacina ou ficar um pouco longe dos pais com cuidadores que lhe são seguros, essa criança também vai desenvolver poucas estratégias relacionadas à resiliência, à flexibilidade cognitiva, à capacidade de resolver problemas. Então, é necessário que os pais de crianças autistas compreendam de uma vez por todas que o não é um ato de amor necessário, que é um ato de amor que vai ajudar essa criança, dentre outras estratégias, várias outras, a flexibilizar o seu interesse. Podemos dar para essas crianças, claro que de outras maneiras também, mas também obedecendo comandos e interditando desejos, uma flexibilidade cognitiva. O Existem Fred duas está coisas que falando eu quero... não, né, Fred? Mas o não é o limite, na verdade, que ele está falando, né? Que a gente está falando para não falar tanto Isso, não, mas o não é o claro, limite. E uma das coisas que o isso. Fred citou é o estresse tóxico. Tem um vídeo explicando o estresse tóxico pode diminuir o tamanho do cérebro do seu filho e a gente está querendo construir novas conexões, novas redes neurais para essa criança aprender. Então, a gente não pode ter estratégias que vão diminuir essas redes neurais. Então, esse é o estresse tóxico, Isso, onde tem um vídeo explicando, né, Fred? E tem um isso, outro isso. documento que vai sair nosso, né, Fred, da Sociedade Brasileira de Pediatria, que vai ficar aberto para acesso universal, onde a gente explica quais atividades que podem ajudar a desenvolver resiliência e funções executivas. Então, de forma prática, a gente tem um documento sobre o autismo, que também é aberto, e esse outro documento é tão importante que a gente vai, né, colocar ele de acesso universal para que todos possam aprender na prática com evidências. Ótimo. Por último, duas estratégias comportamentais ao lado de manejo de antecedentes. Então, nós estamos falando de um conjunto de estratégias, daquilo que a gente pode fazer antes, daquilo que a gente deve fazer durante a crise, que eu gostaria de deixar aqui registrado, e não vou me delongar nela, é a questão relacionada ao reforço diferencial e o outro ponto em gestão de comportamentos inapropriados, a busca de comportamentos substitutivos. Quando eu me refiro a reforço diferencial, vocês podem procurar depois referências a respeito, ou procurar o psicólogo da sua confiança, que acompanha o seu filho, que quando a gente ensina a criança em outros lugares a pedir da maneira correta, eu estou aumentando um comportamento apropriado que possibilitará um rearranjo naquele que é inapropriado. Por exemplo, eu quero que uma criança chora muito para obter alguma coisa, para obter a atenção dos pais, para obter um objeto preferido, para obter fuga de uma situação que lhe é desprazerosa. É importante compreender que todos os comportamentos emitidos pelas crianças, além de outras premissas, eu gostaria de dizer duas. Eles são funcionais. Eles funcionam para alguma coisa, geralmente para obter-se prazer ou para evitar desprazer. E a segunda coisa que é importante é que a criança utiliza esses comportamentos, como no caso o choro, porque ela tem um mínimo esforço e um máximo ganho. Então, essa é uma regra do comportamento. A criança acaba por eleger comportamentos no seu repertório que funcionam com o mínimo esforço e com o máximo ganho. Por isso que às vezes a criança bate na cabeça, porque todo mundo olha rapidamente. Às vezes a criança chora, porque desperta nos adultos ao seu redor eu preciso atendê-la de maneira rápida. Então é importante compreender que no momento, quando a criança tem um comportamento inapropriado, é o melhor que ela pode fazer. Inclusive, são comportamentos extremamente sofisticados, porque eles funcionam direitinho no ambiente que elas estão inseridos. Por isso, para que a gente possa mudar esse comportamento para outros que funcionem socialmente adequados, de maneira rápida e dando à criança os mesmos resultados que ela tinha ao choro,
Não é uma tarefa simples e fácil. Então, é importante compreender que eu não quero apenas que essa criança pare de chorar, pare de se bater, pare de morder no coleguinha. Eu quero que, num primeiro momento, ela aprenda a expressar os seus sentimentos com comportamentos que são socialmente aceitos e, após isso, que ela dê conta de vez em quando, diante dos seus desejos, de ser frustrada. Isso que é o papel do reforço diferencial. E é um processo que não se resolve numa semana. Nós precisamos de consistência na implementação das estratégias e de tempo suficiente, envolvendo todos os atores, puxando o cabo de guerra na mesma direção. Por último, e não menos importante, quando a gente faz gestão de comportamentos inapropriados, ou seja, tirar esses comportamentos inapropriados e escolher comportamentos substitutivos, nós precisamos fazer uma análise funcional do comportamento e isso vai ser tema para outras ocasiões. Eu preciso identificar qual o porquê que a criança está fazendo aquilo, não dá para ela os objetivos delas, mas Fred, se eu não dou o chocolate que o meu filho quer, ele vai, em vez de chorar, chorar mais forte. Ótimo! É o primeiro sinal que está dando certo, porque ela já abandonou o comportamento chorar para chorar com a maior magnitude. Eu quero uma goiaba, começo a bater aqui, quero goiaba, quero goiaba, quero goiaba. Se a goiaba não cai, eu começo a balançar, jogar pedra, ou seja, um comportamento já parou de funcionar. Eu mudo para outro comportamento, na linguagem psicológica eu mudo a topografia do comportamento. E aí é o momento de tentar ensinar um comportamento substitutivo, talvez retirando a criança da zona de conflito, levando ela para uma atividade preferida, que eu tenho previamente como carta na manga na minha mão, 1, 2, 3 atividades, e incitando um comportamento apropriado, eu faço com que ela peça outra coisa no lugar. Tudo isso, claro, né, que falando aqui fica parecendo que é a super nani, mas são estratégias que a gente estuda, que a gente pratica, que a gente lê nos manuais, e com o apoio dos pais, os estudos demonstram que os pais conseguem desenvolver habilidades nos filhos e se sentem menos ansiosos e mais satisfeitos. É essa a colaboração. Nós sabemos sobre a ciência, os pais sabem sobre os filhos. Os pais trazem uma vasta história, professores trazem uma vasta história de cuidado com crianças. Nós queremos associar estratégias comportamentais e interdisciplinares para que possamos ajudar pais de crianças autistas lidarem com as crises dos seus filhos. E estamos aqui, de coração aberto, em plena disposição para ajudar todos vocês nessa lida tão importante para o desenvolvimento da infância. De um lado, afeto positivo e do outro, um não e limites claros de forma educativa. Essas duas margens levam o barquinho para o oceano, é o nosso desejo de ajudar essas crianças. São essas as minhas últimas palavras. Então, não tem uma receita de bolo. Cada criança precisa ser avaliada individualmente, a gente precisa de observá-la, de conectarmos com ela, de ter o carinho, o afeto, o acolhimento, não deixar essa criança ficar chorando um tempão, não é colocar a criança no quarto, trancar, ou sair sempre de perto e deixá-la sozinha, ou ameaçar a criança. E, inclusive, infelizmente, ainda hoje, a gente vê pessoas ameaçando com violência, tanto violência verbal quanto violência física, e por lei isso é proibido, e inclusive não se pode bater em mulher, não se pode bater em animais, porque que muitas vezes é banalizada essa questão que pode bater em criança. Ô, doutora Lil, Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui, me desculpa te interromper, porque quando você fala isso, acho que assim, é uma coisa que toca tanto o nosso coração e de uma sabedoria tão grande, e por isso que a gente se dispõe de coração aberto, porque assim, talvez por falta de instrução, talvez por repetir um padrão de que se teve na infância isso. uma criança que apanhou tanto e que acha que é comum e banal bater. Então, E acho assim, que é já chegaram importante, né, para pais no educar, né? consultório e fora dele, batendo com crianças com chicote, com vara de bambu, né, com cinto, é, fora as agressões emocionais, né, a agressão emocional. Então, quando você fala, né, defende-se por aí que não pode bater em animais, né, a violência contra a mulher,
é algo que é tão incorporado na sociedade, mas que ainda hoje essa questão relacionada à agressão infantil é algo que nós temos que levantar uma bandeira imensa, né? Claro que de maneira política, de maneira baseado em evidência científica, né, no trabalho clínico, mas também no trabalho geral. Então, o quanto que é importante essas suas palavras, eu só queria demonstrar a minha admiração e respeito por tudo aquilo que você faz, para que nós tenhamos pais que colaborem com o desenvolvimento de maneira saudável. E é importante a gente, então, reforçar que não bater e não gritar não significa não colocar limites. A gente deve colocar limites, mas igual a gente falou, a autoridade é afeto. Isso é baseado na ciência. E hoje a neurociência mostra como que essa criança recebe cada comportamento, quais áreas do cérebro são ativadas, se isso está tendo uma repercussão positiva ou negativa. Então, se a gente tem hoje uma ciência que nos mostra de forma objetiva, a gente deve estudar mais sobre ela e aprender mais, que é o que vocês estão fazendo aqui. Então, a gente fica muito feliz, todo mundo está aqui com a gente. A gente vai deixar esse vídeo, os vídeos, todo mundo está assistindo muito os vídeos, a gente está muito feliz em poder divulgar conhecimentos. E a gente deixa esse recado para os pais, papai, mamãe, as pessoas todas da casa devem estar envolvidas. A gente sabe que todo mundo tem amor, mas às vezes não sabe a melhor forma de passar esse amor ou de colocar esse limite com amor. Parte dessa resposta está dentro do coração de vocês. Essa questão da intencionalidade positiva, ela conta demais. Então, tem uma intenção de amar, de cuidar, de corrigir. E outra parte vai estar realmente na ciência, nesse conhecimento científico. Então, a gente queria agradecer todo mundo, queria agradecer você, Fred, pela brilhante explicação que você deu hoje e por todas as crianças que nos ensinam tanto, todas as famílias. Não cabe nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de culpa. A gente está aprendendo sempre e vamos continuar buscando a ciência e o afeto para cuidar das crianças, dos adolescentes, dos adultos, das pessoas com autismo, de todos, inclusive da gente também, né? De nós mesmos. Então, um beijo, boa noite, até a próxima. Obrigado a todo mundo, obrigado, doutora Lil, boa noite, ótimo final de semana para todo mundo.